Hoje nós temos uma das fontes mais importantes da história da humanidade. Temos em nosso meio o Sr. Claudino Pérez, ele que participou da Segunda Guerra Mundial, uma das histórias mais marcantes do mundo contemporâneo. Ele vai nos relatar um pouco sobre a sua participação nessa tarefa tão difícil onde que ele participou. Então, inicialmente, nós queríamos que ele fizesse a sua apresentação para a sua vida. Como é que foi a sua vida inicial? Eu, Claudino Pérez, nasci em 1920, né? Em Campina das Missões, era município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E nós frequentamos as aulas lá em Campinas. Depois foi processo, com 18 anos, tirei meu serviço. Servi 1 ano e 1 mês, depois deu baixa. E 2 anos e meio seguinte, na época da guerra, eu fui convocado. E então eu já tinha tratado meu casamento, era para se casar em 4 semanas. Então fiquei convocado e a noiva esperando. E se prolongou 4 aninhos que ela ficou esperando e eu tinha que, ninguém estava baixo na época da guerra, ninguém não estava baixo, etc. E nos últimos 9 meses eu caí para a febre, né? Eu fui escalado para a Segunda Guerra Mundial. Em São Borja, Rio Grande do Sul, que tinha servindo. Aí foi escalado de cada regimento, foi escalado 20, 30, até 40 pessoas em cada unidade, onde que tinha os quartéis em todo o Brasil, né? Para formar um contingente. E a minha contingente era com 9.000 pessoas. Se unimos lá em Rio de Janeiro, ficamos lá 3 semanas em tratamento americano. Primeiro dia já caímos na mão do americano, chegamos em tratamento americano, estava sendo preparado para a guerra, né? Com injeções para criar coragem, etc. E algumas coisas na comida. 3 semanas seguintes seguimos para a Europa, para a Itália, né? Aí então embarquemos, não me lembro mais a data mesmo, mas foi em 44. Se não me engano, foi em mês de janeiro. Em que dia, não sei mais, bem certinho. Daí seguimos, navegamos 18 dias e 18 noites no navio. Um grande perigo, porque por causa do inimigo. O inimigo estava já percurando das tropas, né? Estava já assim. Mas as tropas estavam guarnecidas pelos aviões que estavam avisando quando estava em perigo. Eles estavam então com rádio amadores, etc. Então avisaram. Em uma hora dessa ficamos avisados que o inimigo está pertinho ali. E para achar uma solução, achamos uma ilha perto da África. Então encostemos no navio, ficamos 24 horas. Esperemos a segunda ordem. Daí depois seguimos adiante de novo. Mas o perigo era toda hora durante a viagem. Chegamos lá em Nápoles, desembarquemos em Nápoles, uma das maiores cidades lá da Itália. Mas estava tudo destruído naquela época, já estava tudo destruído, a cidade já estava lá em nada, para dizer. Daí seguimos para o município de Pistoia, né? Lá seguimos nossas fontes, armamos lá nosso acampamento, no meio do mato de pinhal, queimado tudo, tocado fogo. Por causa das minas, estava tudo cheio de minas já, as bombas que estavam lá mineradas, já tudo. Então o perigo já estava grande. E as tropas desembarcaram em Nápoles e ficamos outro dia a seguir 200 quilômetros para ter a fronte, Nápoles, né? Aliás, Pistoia, né? Aí chegamos e com um comboio americano, carregaram nesses caminhões grandes, um comboio, foi as tropas transportadas a caminhão. Um frio danado, o gelo estava parado todo dia, o neve, que não, todo dia, um palmo de neve, durante os 200 quilômetros, viajando que nem um montado em cima do outro, para não morrer de frio. A gente não era acostumado a esse frio, no inverno bravo lá. Chegamos lá, não tinha nem barracas, não tinha nada, então tinha que dormir debaixo do céu 3 dias nesse campo bravo lá, queimado, preto, né? Se estava largando no chão, né? E a cama era só 5 mantas, né? Servia para colchão, para coberturas, tudo isso.
Passei 3 dias e 3 noites sem dormir nem nada, não podia dormir. Só em pensamentos, e o frio não deixou dormir, né? E depois o bombardeio, uns 10, 15 quilômetros afastado já era o fronte, né? Por esse bombardeio a gente estava dando na cabeça e o frio não deixou nem dormir. 3 dias sofri. E então assim foi seguindo, tocando para frente, cada vez mais pior, né? Então as tropas começaram, os que estavam de balde, eles tomaram instruções, bravas também, e então foi escalado de tropas, tudo foi dividido em grupos, em companhias de 350, 400, 500 pessoas. Um batalhão formou 20 companhias, né? Então cada companhia tinha seu acampamento separado, né? Porque senão o inimigo podia matar numa bomba só. Se fosse tudo junto, toda turma, então foi dividido em vários grupos, né? Em várias companhias. Eu pertencia à 13ª companhia e era o meu comandante, era o capitão Mascarenhas de Moraes, era sobrinho do general Mascarenhas de Moraes, que era nosso chefe das tropas, dos expedicionários, dos ex-combatentes. E assim ficamos levando a vida adiante, né? E foi um inverno enorme, bravo, que nunca vi na minha vida, que lá existe de inverno, na Itália é frio, de fato. Muitos companheiros passaram para a enfermaria, que trincaram, racharam os pés dentro da cortina, e não havia jeito, tinha que passar para a enfermaria. E assim o frio, incrível era esse frio lá. Então, roupas nós forneceram, nós chegamos lá, larguemos do verde e ganhamos o amarelo. Já éramos americanos já, tudo era americano. Tudo foi fornecido pelos Estados Unidos, uniforme e mantimento, munições, armas, tudo, nada do Brasil, nem um grão de pichão comemos do Brasil. Tudo foi fornecido pelo americano. Então, a gente ficava no depósito pessoal, e ali foi escalado de grupos em grupos, não? Que tinha que ir para o fronte. E cada grupo, cada seu lugar. Não é tudo num lugar só. Abriram vários frontes. Todas tropas brasileiras. E comando pelo americano. O principal comando era americano. Era o general McClellan, se chamava. Um general que mandava as tropas brasileiras. E então estavam divididos em grupos, cada grupo seu lugar. E de 12 em 12 horas foram substituídos que tiveram no fronte. Se a oportunidade não deu que a gente podia substituir, aí foram substituídos. Caso contrário, a gente tinha que aguentar a mão, tinha que passar fome, às vezes sede, coisa. A água tinha corrente, mas ninguém podia tomar, estava tudo envenenado pelo inimigo, cheio de minas, né? A gente não podia se afastar nem por lado nenhum, então o perigo era grande. Na hora, quando desembarquemos na Itália, em Nápoles, então os caminhões carregaram a turma e seguiram os comboios. Então um caminhão desses tinha que trocar uma roda, ele ficou para trás. E se deu o seguinte, ele ficou para trás, depois os demais caminhões já tinham ido, né? E lá, esses lugares lá, tudo asfaltado, as estradas tudo asfaltado, né? E o motorista aquele errou-se da estrada, pegou a estrada errada, depois ele ficou para trás e não achou, ele pegou uma estrada errada. E quando entrou uns 200, 300 metros, eles já avisaram que estava errado, né? Ia pegar outro rumo para seguir. Ele quis dar a volta, e para fazer a volta com esses grandes reboques atrás dos caminhões, né? Que estava entupido de soldados e ensacado lá dentro. Um esquentava o outro de frio, né? E um esquentava do outro, que nem uma tropa de porco que se carrega no caminhão. E daí então, esse motorista fez a volta e chegou fora da rua, pegou uma mina da roda da frente, destruiu todo o caminhão, toda a máquina. Morreram 18 dos companheiros, já quando apenas pisaram na terra estrangeira, né? Já tinha que deixar a vida 20 pessoas que morreram na hora, da minha companhia, das minhas tropas, da minha contingente, né?
E assim se levava a vida para a gente, né? Isso foi cada vez mais, ninguém esperava voltar para o Brasil. A esperança já estava perdida, medo a gente não tinha. A gente sempre estava na ideia, pensando, pá, tá bem, eu nasci para morrer na guerra, é meu destino. Então a gente se fez forte mesmo coragem, a gente não tinha mais medo. Todo mundo, eles estavam até fazendo barulho, quando os cobras mais fumavam, eles mais gritavam, né? Os companheiros e mais companheiros e tudo. Ninguém sentia mais medo. Isso é uma coisa importante. Quem não frequenta a guerra não pode nem imaginar como é que funciona uma guerra. Eu também nunca imaginava que seria assim, né? Mas o meu medo se some. Isso não tem mais medo, porque se fosse isso, todo mundo ia disparar e todo mundo ia se esconder. Mas se esconde aonde, né? Não tinha onde se esconder. Porque a mesma coisa se a gente se esconder de um raio, porque as bombas cantavam. Eu fui bombardeado 4 vezes, um perigo muito grande, e nós não tínhamos defesa. O meu cargo era lá o principal serviço que tocava para mim, transportar munições e mantimentos da retaguarda para a fronte, né? Então o mantimento e as munições estão guardadas no interior, enterrado na terra, no meio dos matinhos, né? E cobrir com calhos verdes, para os aviões não descobrir, para os inimigos não descobrir onde que tem os mantimentos e as munições. Se tivesse levado tudo para a fronte, o inimigo podia tomar conta de tudo, a gente ficava de mão vazia. E assim foi tão organizada, que estão em muitos lugares escondidos na retaguarda, quilômetros na retaguarda, e aí buscaram de maneira como precisava na fronte, né? Mantimentos, munições, tudo isso, né? E o meu carga era de transporte, os motoristas ali. Nós éramos em 5, busquemos mantimentos, cheguemos lá para carregar, carregando mais ou menos metade, carregar, de repente vieram os granadas. Mas vieram valendo por cima da gente. E o sargento logo gritou, vamos se largar para o chão, vamos se arrastar pelo barriga, porque vamos escapar dos tilhaços, né? E fiquemos arrastando mais ou menos 200 metros pelo barriga. E a fumaça quase, a gente morria quase no meio da fumaça de granadas, né? E infelizmente os 5 que tivemos, todos se escapemos, lindo, né? Cheguemos numa baixada, num matinho, e aí escapemos. O rumo ao acampamento. Cheguemos no acampamento, o comandante lá, ele escalou umas 100 pessoas para ir para contra-ataque lá, né? Chegaram lá, não tinha mais caminhão, não tinha mais mantimentos, todo esse buraco estava vazio, e o caminhão tinha ali fora, e não tinha mais nada. Então a minha companhia ficaram um dia e meio sem comer, não tinha nada, porque cada companhia foi fornecida o mantimento pelos americanos, e na hora cá mesmo não tinha mais nada, não? E para fornecer, demorou um dia e meio até que o americano forneceu de novo comida. Somente umas bolachinhas secas, né? No poço de vidro que a gente tinha para matar o maior fome que a gente tive, né? Não tinha oportunidade para buscar comida, a comida não entrou, porque a nossa companhia estava com nada, né? Foi tomado tudo, né? E assim, sofremos muitas vezes. Muitas vezes a gente comia demais, né? Quando a gente estava louco de fome, né? Outras horas faltava, né? A gente passava fome. Porque na guerra não é que cada hora tem hora para comer, cada hora que podiam comer ou dormir. Chegava dias que não deu nem oportunidade para dormir, conforme com a gente que estava na fronte, né? Eles às 12 horas tinham que aguentar a mão. Se fosse de dia ou de noite, eles tinham que aguentar ali, até que foram substituídos pelos outros, né? Se a oportunidade deu, às vezes não deu nem a oportunidade para substituir, porque o camarada não aguenta, durante 2, 3 dias em seguida no fronte, isso era impossível, ninguém aguenta. E a comida, ninguém se podia queixar. Era ótima comida, nós fomos bem tratados pelo americano, porque comida não faltava. Porque eu acho que o soldado brigar com a barriga vazia, não acho que não funciona, né? Porque então por isso eles tentaram sempre de tratar bem. Comida era do melhor, tudo, 3, 4, 5 vezes por dia. O americano dava jeito com isso. E as roupas também, as roupas muito boas para inverno, meias, luvas, etc., né? Capacetes.
e roupas de lã, né? Por causa desse frio. E a gente sempre estava equipado com a capacete, as maiores horas são de capacete de aço, de 7 quilos nas frontes. Então a primeira coisa que a gente fazia quando chegava no fronte, para contra-ataque, então, foi uma turminha para frente de patrulha para descobrir o inimigo, né? E os outros estiveram preparados já com a sua fuga, cada sua fuga na sua parte, né? 10, 20 metros afastado um do outro, né? Porque todo mundo junto não dá, porque essa granada pega todos, né? E se deu, então, a gente se escondia, e a cabeça fora, né? Dentro da fuga, né? E com o mosquitão ali dentro da fuga, né? E se não apanhava a bala não escapa do 7 quilos, cada capacete pesa uns 7 quilos, né? E a gente sofria às vezes. E frio às vezes que a gente tremia dentro da fuga, etc. E a gente que ficaram doentes mesmo, que tinha que passar para a enfermaria, né? Um companheiro meu, do meu município de Campinas das Missões, foi o Ferdinando Hackman. Cuidado. Perdeu o braço. Fiquei muito sentido. E foi. Se recuperou. Mas foi por um milagre. Primeira coisa, ele foi bombardeado, perdeu o braço, 6 horas sem se curar, né? Acharam ele gemendo dentro da fuga. A turma a engenharia que estava carregada para ajuntar depois os compartes, ajuntar os feridos, levar para as enfermarias e levar depois os mortos, né? Uma equipe especial com as que trabalhava nesse sentido. Então, o Ferdinando lá 6 horas sem se curar. Ele arrastava-se por chão, eles foram bombardeados, se arrastando por chão, uma durma e grande, e não tinha jeito para se escapar, tinha que afastar-se, arrastando por chão, por causa das granadas. Então, cada um na sua fuga, né? Quando chegaram perto da fuga, um sargento da companhia, do pelotão dele, gritou: Ferdinando, vem aqui na minha fuga, as granadas lhe pega. Ele achava o seguinte: não, eu vou seguir a minha fuga, né? Isso foi um milagre. Alguém chamou a voz, ele viu: não, tu vai na tua fuga. Ele se arrastando mais 20 metros, chegava na sua fuga, né? Se ergue e pulou na fuga. Naquele momento, um estilhaço pegou o braço, ele cortou. Ficou se balanceando nos nervos, né? 2 nervos que estavam dele, o braço balanceando. Bom, pulou lá dentro e ele de repente não sentiu tanto, de repente. Mas quando ele viu sangue correr, que nem se corta uma cabeça de um calo, se corria sangue dele. Então ele ficou ali, sem se curar, né? 6 horas, gemendo de dor, né? E achou que só fosse o fim da vida. Mas tinha uma medalha carregada no seu peito, né? Da própria mãe, que a mãe deu quando levou uma despedida. E a mãe falou: se tu chega em grandes perigos, lembra da tua mãe e usa e beija este medalha de Santo Antônio, esse grande protetor. E naquela hora ele achou que é meu fim, né? Beijou a medalha e rezou. E se recuperou um pouco, né? Mas ele não tinha força para tomar esse comprimido contra o sangue, que ele perdeu muito sangue, né? Ele ficou fraco. E cada um tem a coisa rara para olhar, para fechar com um pocinho, para parar o sangue, mas ele não tinha força. E quando a gente juntaram lá os feridos, acharam ele no meio da fuga, ajuntaram ele, deram o comprimido para ele, para parar o sangue, né? E fizeram curativa com esse pocinho, aí parou um pouquinho o sangue, mas ele estava mais ou menos muito esmanhado já não podia agora, né? De tanto sangue que ele perdeu. Carregaram ele no trole, né? Entre 4, levando para pronto-socorro. Um chip que levava turmas que estavam feridos, levava sempre um chip, combis que levavam os feridos para a enfermaria, na retaguarda. Carregaram ele até na pronto-socorro. E quando chegamos à altura, vieram as granadas. Foram bombardeados pelos alemães. Vieram valendo. E o Ferdinando gritou para os companheiros: me larguem aqui, me deixem aqui, porque salvem as suas vidas. Vocês não podem morrer por minha causa, por meu causa.
Vocês se salvem, me deixa eu qual vou morrer, e vocês se salvem. E os 4 então largaram uma casa que estava destruída, tinha só uns pedaços de muro, de tijolo ali, encostaram o patrão ali, o controle aquela que eles carregaram, né? Encostaram na parede ali nos muros, né? E as bombas vieram valendo, e derrubavam os tijolos, né? Não apanhou nada, não. O homem ficou, segunda, o milagre aconteceu, né? Com ele, segundo milagre. Então, quando calmou essa canada, e os companheiros tiveram era um matinho de mato, pelo meio do mato, salvar o Ferdinando, né? Assim o valor deu os companheiros um ao outro, né? Então eles pegaram ele de novo, levaram para a enfermaria, né? E chegou na enfermaria, os médicos logo cortaram o resto do braço dele, né? Operaram ele e deram sangue, soro, tudo que precisava, né? Aí ele se recuperou bem de novo, novamente. Outro dia levaram para os Estados Unidos, né? Lá ele ficou até que eram todos que foram feridos. Em seguida, os americanos levaram para os Estados Unidos, de aviões, né? Porque lá ninguém morreu quando era ferido, porque não, os americanos capricharam com esse sentido, tinha que tirar o chapéu mesmo. Eles estavam muito valor dos brasileiros, né? E o Ferdinando salvou-se, né? Foi para casa, depois criou 11 filhos, depois de um braço, né? E agora faz 13 anos que ele ficou com câncer naquele braço, onde foi cortado o braço dele. Sargento Ferdinando, então, faleceu já 13 anos, mas era um líder. Nós éramos 3 do meu município, né? Ou 4, aliás. Um morreu, ficou lá, Ferdinando perdeu o braço, e o Vilipaldo Keller, nós se salvemos. Eu muitas vezes em grandes perigos também, ele também, certo? Claro que sim, mas com a graça de Deus a gente salvou a vida, né? Frequentemos esses 9 meses, 9 meses depois retornamos, né? Uma grande alegria. Dia da vitória, quando a notícia veio de que terminou a guerra, né? Lá nos acampamentos, o que tinha arma largava fogo. Todo mundo largava, todo mundo dava com seu mosquitão, né? Na paraca lá. Cada um pegou as munições que tinha, largava para ter alegria, né? O comandante estava se vendo tudo para calmar a turma, né? O nosso comandante, a minha companhia, o capitão Mascarenhas, ele veio gritando ali: vocês não morreram aí, agora terminou a guerra, vocês matam um ao outro. E disse ele: e calma, porque ainda não terminou a guerra com o Japão. Agora nós temos que ir a Japão. O Japão ainda não se entregou. Terminou a guerra com a Alemanha, mas com o Japão ainda não. Não vamos se alegrar porque vocês vão ter que ir para Japão. Vamos continuar, a guerra continua. E calmou a turma, certo, tá? Em 3 semanas, em 20 dias, terminou-se também a guerra. Porque americano não tinha jeito. Esse é uma terra, o Japão é uma terra-ilha. E avança aqui, aonde? Como? Né? Se eles iam por mar, apontavam. Se vinha por aviões, derrubaram. Não havia jeito de entrar na terra. E eles não se entregavam, não queriam se entregar, e a guerra continuava. E no fim, o americano largou 2 bombas atômicas, não muito grandes, mas deu na hora, já morreu 500 mil pessoas, diz que. 50 mil pessoas, aliás. Dizem que morreu na hora. E hoje diz que ainda das 2 bombas ainda morre gente. Existem esses casos no ar, penetrando no ar ainda, que traz doenças nos gados e na gente. Isso é coisa enorme, essas bombas atômicas. Justamente por isso nós temos que ficar de olho e cuidar o mundo tem que cuidar para não estourar outra guerra. Se existe de fato mesmo, existe que vai se estourar outra guerra mundial, é o fim do mundo, porque se aproveitam, as bombas atômicas não foram feitas de vale. Se um país aproveita, outros também aproveitam, no fim, não resta ninguém. Este é um grande perigo que temos em frente, né? Então eu já muitas vezes palestrei aqui no São Miguel, no ginásio, ali com os estudantes, botaram 3 salas de aula junto, né? Eu pedi a palavra, a exposição das turmas, tudo. Então uma mocinha dessa perguntou: como é que eu Périos? Seu Périos, será que existe outra guerra, terceira guerra mundial? Digo isso, ninguém não sabe, Deus que sabe. Mas digo que nós temos atualmente uma guerra aqui dentro aqui dentro do nosso Brasil nós temos uma guerra, mas guerra fria.
Vocês não estão observando? Eu digo, tem 3 pontos aqui que vocês têm que observar. Em primeiro lugar, quanta gente mora no trânsito. Mora mais gente porque com doenças, muitas vezes. Outras grandes dificuldades é esses negócio de maconha. Maconha mora muita gente. Diz que o maconheiro não vive nem 50 anos, morre. Isso é guerra fria. A guerra fria, o povo se mata mesmo. Terceiro ponto é as doenças AIDS, etc. Digo. Outro ponto que mora muita gente nas maiores cidades e não tem recurso, não tem cura, isto. Isso é verdadeira guerra, nós estamos em guerra, nós temos que lutar. Então, justamente por isso, vocês são gente nova, digo, vocês estão estudando, aqui vocês vão ser o dia de amanhã, expliquei para elas, digo, olha, se vocês observam esses 3 pontos, são os 3 pontos principais, vocês são muito felizes. Caso contrário, vocês se perdem nesses 3 pontos, se vocês se perdem, às vezes por não culpa para outros companheiros, etc. Mas aí vocês são ninguém. Muitos de vocês são jovens tão bonitos, tão lindos, tão cheios de vida. Quem sabe um ou outro pode ser governante, dia de manhã, etc. E vamos se cuidar nesse sentido, para não se perder. Se tem um companheiro, mau companheiro que quer nos levar para o mal, olha, se afastem dele, não se deixa levar para o mal. Porque uma batata pode, dentro de um saco, se uma batata pode ser, o restante pode apodrecer. E assim com a juventude. Se tem um mau companheiro, arrasta muita gente para o mal. Deu uma explicação certinha para eles. Isso é a guerra fria. Essa guerra fria existe. Nós temos atualmente a guerra aqui dentro do Brasil. Eles acharam que é impossível, mas é verdade. E assim, tudo isso depende muito. E depois, quando terminou a guerra, né? Daí então, as tropas foram transportadas para o Brasil, mas não havia navios que chegam na época, né? Então eu fiquei para trás ainda as 3 semanas, né? Até que voltei para o Brasil. Então visitei 7 maiores cidades da Itália que eu visitei. Nós tivemos liberdade, né? E transportaram pelo americano. Tudo com o carro deles, exército, né? Foi a Roma, foi a Milão, foi a Firenze, foi em Pistoia, foi em Pisa. Todas essas maiores cidades da Itália visitei. Achei muito bonito. Depois retornamos e eu caí, eu era da artilharia em Brasília, e lá caí para a infantaria. Então escolheram 2.000 pessoas da infantaria que sabem marchar bem e fizemos uma representação lá em Portugal, né? Isso a mãe do Brasil. Aí então fizemos uma representação lá. Eles receberam lá com grandes festas. Ficamos 2 dias lá, na volta. E então quando embarquemos lá, seguimos até lá, ficamos 2 dias. Mas com muita alegria voltamos, todo mundo com essa alegria enorme, música, tinha cento e poucos músicos que estavam do exército, né? Tocavam que o navio estava tremendo, de som, né? E todo mundo gritalhava, alegria, né? Um alegria imenso, né? Mas ao mesmo tempo a gente olhando para trás, né? Se lembrando dos cuidados, amigos que deixaram a ilha lá. Isso a gente ficou sentido de novo. Entrou uma tristeza no íntimo da gente, não? Ficava os cuidados que ficaram, né? A gente podia ter ficado também, né? Então a gente, de novamente, tristeceu de novo, né? Mas depois cheguei em casa, digo, então a recepção lá em Rio de Janeiro, isso foi enorme. Tinha milhares de gente esperando as tropas, né? A recepção, né? Era na época de Getúlio Vargas. Então, não sei, os jogadores, eles fazem uma recepção enorme quando fazem um jogo, uma vitória de um jogo, né? Nós fizemos uma vitória do Brasil, aliás, vitória da guerra, né? Chegamos de volta. A recepção foi bem diferente, como hoje em dia fazem essa recepção do jogo. Se faz uma vitória de um jogo, né? Chegamos no Rio de Janeiro, a Getúlio, primeira mulher, né, Dona Vargas, né, era Eva Vargas, esposa do Getúlio Vargas, era nosso presidente da República. Ela então distribuiu lá para cada um vaso de um sanduíche e uma coca. Foi toda a recepção que fizeram para nós.
no Rio, no Porto, né? Achamos muito interessante. E como fazem hoje em dia uma vitória de um jogo, né? A gente não sei, na época, se não tinha oportunidade, se não tinha condições, ou se, como é que era, né? Se fosse hoje em dia, a gente ia voltar com a vitória daquela, né? Quanto vale contra um jogo, né? Porque a gente ficou meio triste, a gente observando isso, o mundo mudou muito, o mundo, dentro do mundo. Tomara que nunca mais existe guerra, porque quem não estava participando da guerra não pode nem imaginar como é que funciona uma guerra. Está tão organizada, né, que ninguém não pode imaginar como funciona, né. Mas que, infelizmente, no fim terminou a guerra, porque a guerra isso durava 6 anos na Europa, né, mas o Brasil, casualmente, entrou os 2 últimos anos apenas. As primeiras tropas foram em 44, no início do ano, e depois estiveram 1 ano e meio na Itália. E o segundo contingente foram com 11 meses, o terceiro contingente foi com 9 meses, era a minha contingente. E o quarto estava pronto para embarcar. Tudo essa contingente estava preparado para embarcar, esperava só a ordem, né? E naquilo terminou a guerra, então eles voltaram tranquilamente, né? E então, hoje em dia, esses agentes, e eu tinha muitos companheiros do meu município que estavam na quarta contingente. Se não fosse o petróleo, nossa salvação foi o petróleo que terminou para o inimigo. Não havia mais petróleo, não podia importar de outros países. Isso foi o fim da guerra. Porque eles não podiam, de mão vazia, não podiam mais fazer nada, né? Aí, justamente por isso terminou a guerra. Se for caso contrário, quem sabe que ninguém voltava mais. Se a guerra ia longe, morreu cada dia uns companheiros. Mas que tristeza, né? Eu tenho fotografias do cemitério, eu posso mostrar para o povo ali a quantia de brasileiros que deixaram a vida lá, né? Outras fotografias que eu trouxe da Itália também, já emprestou, fiz cópias para as autoridades aqui em São Miguel, para o prefeito, para a diretora do ginásio, da escola e tudo, né? Eles querem de lembrança, né? E vou fazer mais fotos próprias para botar de presente para uns que necessitam, professores, etc., né? Isso é uma grande coisa, né? Então a gente passou muita coisa na vida, mas felizmente eu estou vivo hoje. Fui operado 3 vezes na minha vida e participei da Segunda Guerra Mundial, 9 meses na Cobra Comando lá, né? Hoje estou vivo, né? Então estou achando, porque a pessoa nasce com o seu destino já feito, eu acho, porque eu passei muita dificuldade na minha vida. As 3 operações foram caos e todos eles foram difíceis, né? Tinha úlceras que foi cortado fora mais que metade do estômago, faz 33 anos, e agora faz 1 ano e pouco foi operado, justamente eu tinha que ir para desfilar aqui em São Miguel do Iguaçu, no dia 7 de setembro, e um dia antes caiu para o hospital, da vesícula, né? Tive 6 dias rolando da cama ali em Janeiro, e o dor enorme, grande. E exame tudo feito, e os médicos chupando, empurrando as ombros, disse que vamos ver amanhã depois, como é que fica, etc. E eu vi que esses médicos tinham medo de me operar. Então a minha filha, a minha esposa, que vieram me cuidar, eles viram aquilo, acharam que a causa do pai era muito grave, porque eles têm medo de operar. Nós fomos pedir para transportar o pai para Porto Alegre, para maiores hospitais. Aí então eles pediram para os médicos, eles logo concordaram, me levaram para... Daí a irmã ligou para Foz do Iguaçu, já arrumou uma passagem de avião para ir a Porto Alegre, porque não tinha as condições de viajar de carro, de jeito nenhum, de fraco como era. Então cheguei lá de tardezinha, de noite, durante a noite me fizeram a consulta, tudo, e trouxe todas as exames, trouxe lá de Janeiro aqui, mostrei para os médicos lá em Porto Alegre, Clínica Central, um médico de 70 anos, que ele é diretor da Faculdade de Medicina, o melhor operador de todo Porto Alegre. E no dia seguinte, já até cedinho, já me levam para operar. Depois que quando melhorei, ele me disse, olha, tu é muito feliz. Em primeiro lugar, tu tem uma natureza muito forte. Segundo lugar, tu tem sangue boa. Em terceiro lugar, tu tem fé. Tu é um cara que tem fé em tudo. E
Caso contrário, se fosse teu sangue um pouquinho doente, qualquer coisa, não ia mais salvação. Se tivesse vindo um dia mais tarde, não ia mais salvação, porque estava para estourar. Minha vesícula estava cheia de bus, já formado, né? Então me salvaram. Fiquei com alegre. E hoje estou vivo, né? Continuo vivendo. Estou com 75 anos, me vejo forte, me vejo são, tudo isso, né? E assim se leva a vida para gente, né? E tomara que nunca mais se queira, né? Porque isso coisa não brinca. Né? Muitos, a maioria já não vivem mais. Fizeram pesquisa ano passado, em Brasília, que em todo o Brasil tem mais ou menos uns 900 vivos, dos 36 mil que foram para a Itália na época, né? Tá certo, uma boa turma ficou, uma quantia ficou lá, e outros 1.800 voltaram feridos, sem pernas, cortado pernas, braço, etc. Outros até tinham gente que, sabe, isso é uma coisa que é inexplicável, né? Essas injeções para criar coragem, isso é uma droga. E aquilo, acho que isso penetra na pessoa, porque eu estou me controlando bem, para não ficar nervoso, para não me preocupar, e coisa certa, eu me levo a vida. Mas muita gente chegar no ponto que se levaram a vida mesmo, né? Isso é triste, né? E eu falei com os médicos, muitas vezes em tratamento médico, falei como é que não posso mais com alcoólico, sempre tomo ataque dos nervos, muitos tomam ataque dos nervos, não tomam nada, né? Dos companheiros que estão vivos ainda, porque enfraqueceu, o médico diz que enfraqueceu os nervos, aquelas injeções bravas que vocês ganharam, tudo, tratamento para aquela, isso complica muito isso. Então a gente está se cuidando um pouco, levando a coisa, né? No dia da jubileu de 50 anos, da Segunda Guerra Mundial, aí todos os que estão vivos tiveram convidado para vir para Brasília lá festejar. Aí o meu companheiro, o Edibaldo Keller, que mora em Toledo, e eu, Claudino Pérez, se mandemos lá para Brasília, né? Fiquemos 3 dias festejando lá na praça, 3 puteiros, né? Foi uma coisa maravilhosa lá. Mas se encontrou nem 500, pensem bem. E todo o Brasil tinha convite. Nem 500 se encontraram. Não sei se estão doentes, ou se estão mortos, né? Casualmente, tem muitos, os companheiros meus do meu lado, ali do Rio Grande do Sul, tinha uma boa turma, mas a maioria já não vive mais. Eu era dos mais novos, já tenho 75 anos, e a maioria tinha idade maior do que eu na época, quando nós íamos para Quera, né? Então a gente está se observando, levando a vida para gente, né? Então, gostaria de... Os professores ali, o professor Francisco, estou ali para fazer um levantamento de mim. Eu não tenho muita prática para falar em público. Eu tenho só primário. Eu, antigamente, 50, 60 anos atrás, não tinha oportunidade nenhuma para fazer ginásio. Para fazer ginásio tinha que fazer 700 quilômetros. Então a gente somente estou com primário. A coisa é que tenho um pouquinho de experiência da vida. Eu me viro porque tenho 5 anos do exército. E a gente já levou um longo tempo no mundo ali, passando muito dificuldades já. E estou com saúde, de novamente. Passei muitas vezes, a minha esposa faleceu muito novo, né? Então me casei de novo. Estou aqui em Paraná agora, por esse motivo estou morando em Paraná. Casei 2ª vez, mas nós estamos felizes da vida, estamos bem. Tudo isso, né? E assim a gente não espera a esperança. Tudo a gente segue para frente. Deus que manda a pessoa, né? Todo mundo tem a seu fim, né? Então, a coisa que tomara que nunca existe mais guerra, né? Eu peguei um relato de toda uma história que ele viveu durante a sua vida. Realmente foi uma grande experiência que talvez nos impressiona muito essa história. Nós só queríamos saber algumas coisinhas a mais dele. Seu Claudino, como é que o senhor recebeu a notícia de dizer agora o senhor vai para a guerra? Como é que fica a emoção? A gente sabe, vai querer fugir, ou a questão é assumir. Como é que foi a sua reação perante essa situação quando recebeu uma notícia dessas? Na hora quando recebemos as notícias, ninguém sabia, né? De repente tocou formatura geral, né? Todo quartel informa, né? Ninguém sabia por que motivo, né?
Daí então, aí chamaram 10 por 10 lá na enfermaria, né? E passaram exames, mas muitas vezes passamos exame, todo soldado, né? De vez em quando passaram exames em geral, né? E depois disso, então dizem, os que vão ser chamados pelo nome estão escalados para a Segunda Guerra Mundial, para ir para a Itália para a Segunda Guerra Mundial. De repente, meu nome também, mas Deus me livre, eu quase desmanhei, de repente, né? Quase desmanhei. Digo, daí então fomos, nós éramos 4 dentro do meu município de Campinas Missões, e Santo Cristo eram 5, né? Daí se unimos, então fomos de noite fomos na casa do comandante, se informando melhor, né? Nós estávamos tudo por fora da coisa, né? Qualquer uma hora dessa vem a ordem, vocês embarcavam diretamente para o Rio de Janeiro e vão se preparando para a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, nós fomos lá de noite na casa do comandante. Daí, como eu era reservista já 2 anos e meio, e era convocado, 4 anos servindo de novo, né? Pedi, por favor, se não pudesse às vezes calar um outro, mas não sou eu. Ele chorou. O comandante chorou, caía as lágrimas, disse que todos vocês são meus filhos. Não foi eu que escalei, foi os médios militares que escalaram, os mais possantes, os mais fortes, né? Então, eu não posso fazer nada. Só se vocês acham um bom companheiro, que bom lugar de vocês. E quem é que vai ser louco se apresentar voluntário? O comandante pediu voluntários primeiro, mas então, ninguém vai se apresentar para ir para a Europa, para a Itália, né? Para a Europa, para ir para a guerra, né? Então, ninguém se apresentou voluntário. Bom, ficou. Então pedimos pelo menos levar uma despedida lá da família, etc. Ele para dar uma licença, uns 4, 5 dias, né? Disse ele, eu não posso porque se vem a ordem para vocês embarcar e vocês não estão aqui. Ele chorou, chorando, coitado do comandante. No fim ele disse, fizemos o seguinte, diz ele, eu estou 4 dias. Nesses 4 dias, vocês vão para Santa Rosa, morar em Santa Rosa, esse Santo Cristo, né? Então, se vem a ordem para vocês embarcar, então eu mando um telegrama para o município de vocês, então vocês se unem e vão diretamente a Santa Maria, porque a Santa Maria passamos mais 5 exames, né? 5 exames pelos especialistas, os que não estavam bem útil, que não estavam bem para a guerra, né? Se faltava qualquer coisa, né? Se faltava um dente ou 2, já não sabia, né? Tudo tinha que ser perfeito, né? E a gente era forte, novo e tudo, né? A gente pesava 80 e poucos quilos. E foram escolhidos quase tudo, dirige alemão, dirige italiano, porque são gente forte, né? Tudo gente forte, mais possante, os médicos escolheram, né? Aí diz ele, eu vou estar 4 dias, vocês vão lá no acampamento, no quartel, e pedem uma permissão, manda pelo escrito e manda assinar pelo subcomandante, e daí vocês vão seguir a viagem. E se causalmente vem a ordem para vocês embarcar, para ir para frente, né? Daí eu mando um telegrama, então vocês vêm diretamente a Santa Maria para se apresentem lá, vocês passam lá todos os exames. Tá? Como? Arranjamos uma Kombi, né? Já temos para 800 cruzeiro, foi aquela época, né? Então, os de Santo Cristo, nós éramos 8, né? Vamos seguir. Fomos lá no quartel, um sargenteante para bater a licença, não, o documento sim, levamos para o subcomandante assinar. Ele negou. Diz que não posso assinar essas permissão para vocês de jeito nenhum. Se vem uma ordem vocês para embarcar, vocês não estão aqui. Digo a mesma coisa que o comandante falou, ele mandou para nós mandar para ter a permissão e a senhora assinar. Não posso. Ele pegou o telefone, telefonou para o comandante, né? Eles se combinaram e disse que não vamos dispensar esses expedicionários, porque não dá. Nós não temos essa ordem. Bom, ficou aquilo. Então muitos, ainda mais a turma de Santo Cristo, vamos fugir por conta. Digo, não senhores. Digo, eu era mais forte. Digo, não senhores, nós somos brasileiros, nós vamos, o que acontece com nós. Se vamos fugir, o que estamos na vida? Não somos ninguém. O acertor do exército não vale mais nada depois, não é mais patriótico. Digo, isso é a única coisa que não vamos fazer. Digo, não mesmo, digo.
Se nós nascemos para morrer na guerra, é nosso destino, certo? Caso contrário, podemos estar 10 anos na guerra, voltemos. Nada disso, digo, vamos seguir, sejam povo. E eles falando, vamos fugir, nós vamos para a Argentina, vamos se esconder, que nada, digo, eles arranjam, nós vamos cair na mão delas e eles... Aí, o que acontece? Aí vamos para Boca do Tigre, digo. Aí se pega nós na viagem, sem permissão, sem nada. Nós vamos ser presos. Aí escalam e botam na Boca do Tigre, lá na Itália. Aí que fica mais feia a coisa. Isso não se deve fazer, isso não fazemos. E no fim fiquemos, né? Isso foi na época, na véspera de Natal, né? Então, dia depois já era Natal. E segundo dia de Natal veio a ordem. Embarquemos no trem, fomos a Santa Maria, nós passamos lá 5 dias, fizemos 5 exames ainda, né? E lá seguimos, toda a tropa se uniram lá de Rio Grande, em Santa Maria, né? A principal turma, né? Então, um trem mesmo. E passemos um sacrifício durante a viagem. Não sei por que nós não revoltemos, né? Na época, na hora. Colocaram nós num trem de transporte de gado, né? De transporte em gado, né? Tudo cheio de posta. E botaram pão de tábua cru, assim, 3 pães na cada carro, né? E ali sentaram retinho, e tudo juntinho, né? Dia e noite. E levamos uma semana para ir a Rio de Janeiro com a Maria Fumaça, né? Rio Grande do Sul até Rio de Janeiro, quantos dias? Levamos, não sei bem, mas 6, 7 dias levamos, né? A gente já não tinha mais cor na bunda de tanto sentar nesses bancos tudo, né? E dormia onde? Um se escorava no outro dormindo, né? Em cima do banco, né? Isso era a nossa viagem, né? Assim fomos tratados dessa maneira. E ninguém reclamou. Não sei quando era parecer assim, né? Chegamos no Rio de Janeiro, já caímos na mão do americano, né? E logo entramos em tratamento ali. Fomos preparados para a guerra, né? Com mandamento e com injeções cada dia, peitas injeções e estavam dando, os americanos entravam em fila todo um por um, né? E lá se formou a contingente, então, de todo o Brasil, né? De toda unidade e subunidade do Brasil, para formar, de cada quartel, uma turma, para formar um contingente. Lá se formou a contingente e fiquemos 3 semanas eles prepararam. E de lá embarquemos, né? Certo. E mais uma coisinha que nós queríamos também perguntar, Sr. Claudino, como é que ficou a situação depois? Vocês recebem pensões, recebem uma ajuda, como é que... Então, 35 anos não percebemos nada. Os que foram feridos, sim. Os que foram feridos, tinha 1.800 feridos que voltaram feridos. Eles perceberam na hora. E os demais que não sofreram nada, eles começaram, se aposentaram em 78, né? Em 45 terminou a guerra, em 78 se aposentamos. Mas iniciou com 6 cruzeiros, 6 cruzeirinhos, né? Na época, né? Foi pouca coisa. E assim foi se levando. Hoje tomo a pensão vitalícia como segundo tenente, né? Tomo bem. Hoje em dia está para levar a vida, né? Tomo bem. Mas o que sofrimos durante os 35 anos, a gente sofrida, descodado da guerra, até no último, né? Sem ânimo para trabalhar, os nervos acabados, né? Para dizer, né? A gente se controlado, gastava o que ganhava, gastava em médicos, etc. Sempre em tratamento, né? E a mulher faleceu muito novo, porque se aforcejou muito para sustentar a família, tinha 4 filhos, tudo pequeno, né? E eu andava sempre doente, fui operado no estômago, e aquilo mais, estou dizendo que passei, se fosse essa história, ia dar um livro de um tamanho sem fim, se a gente ia escrever um livro, somente sobre a minha vida, né? Mas eu dou graças a Deus. Hoje em dia estou vivo, tenho 4 filhas, a primeira mulher, estou bem com a segunda, e com a segunda não tenho filhos, mas tenho todos os meus 4 filhos, estão bem, todos, eu tenho estudo para elas, né? Todos estão com faculdade, né? Eles estão bem de vida, não? E eu estou passando bem também, né? Mas eu casualmente tenho a primária, né? Então a vida é essa, né? Nós temos aqui algumas fotos, né? Que mostram então aí algumas coisas. Então o senhor podia comentar algumas aqui, sim, né? Estão contando aí as histórias. Ali estão enterradas em filas. As sepulturas estão abertas com tratores, né? Tudo feito
para fora de 50 metros as valetas, prontinho. Depois os compartem, cada um tem a sua correntinha no pescoço com a plaquinha de metal, constando o nome, a unidade, subunidade, tudo certinho, né? E então, duas plaquinhas no peito, né? Então, uma plaquinha foi colada na cruz, os que morreram, né? Outro ficou dentro do saco de plástica, o que era o como é que se diz? O Caixão? O esquife, né? Cada um carregou seu esquife na bolsa de vidro, né? Era um saquinho de plástica, né? Com fechadura, né? E se o camarada caiu, que foi tombado, né? Então a engenharia que juntaram, que sempre foram pedaços, e já na correntinha, nas plaquinhas se conhecia. Foi colocado dentro daquele saco plástico, fecharam e levaram para se chama Cemitério Santo. Aqui veio as montanhas lá da Itália, né? Outro aqui mostra tudo, né? E foram só brasileiros enterrados. E depois de uns 5 anos? Foram enterrados, bem certinho, nas valetas, tudo em fila, né? E a máquina veio fechar elas, né? Não foi nada feito a muque, assim, né? E os inimigos foram botados tudo num buraco só, né? Foram ajuntados depois dos combates, foram ajuntados pelas engenharias que tiveram encarregado desse fim. Ajuntaram, botaram um só buraco e já a máquina fechou, né? Então isso foi a história, né? E aqui é uma ferroviário perto de Roma, onde que nós tínhamos um grande combate. Lá aqui tem fotografias que eu mesmo tinha contato e tirei depois essas combates, tirei a fotografia. Eu quero fazer cópias disso aqui. E aqui o cemitério também tirei a fotografia, tenho cópias também. E do Mussolini, que foi morto durante a guerra, porque ele era presidente da República da Itália. De início ele estava com o americano, com os brasileiros e tudo, e depois ele traiu a nação, que ele foi a favor da Alemanha, né? E aí metade foi a favor e metade contra os italianos na Itália, né? Isso foi uma guerra triste, irmão contra irmão, né? Então se deu uma raiva tão grande entre o povo italiano, né? O povo se uniu e disse que vamos caçar o nosso presidente, ele tem que morrer. Quantos inocentes morreram por causa dele? Mulheres, crianças, onde que foram bombardeadas as cidades, etc., né? Morreram milhares de gente, crianças inocentes, mulheres, né? Que se encontravam na cidade. Foi bombardeado por causa do Mussolini, né? Então se criou a raiva tão grande do povo italiano. Foram caçaram eles e penduraram na praça pública. Tinha mais que 20.000 participantes da morte deles. Eu estive 20 quilômetros passaram nossa fronte, estava lá em Milão. Perto de Milão foram mortos, né? E perto de Milão, não me lembro mais do lugarzinho. Lá que viemos acampar aquela vez. Então lá que foram mortos na praça pública. Todo público podia participar da morte deles. Penduraram de perna para cima, na praça pública, foi uma armação que fizeram ali, que foram seis pessoas. Foi o presidente da República, o Mussolini, com a esposa dele, e 4 ministros, né? Ali tem a fotografia com esses nomes, né? É fraquinho, porque ali é meio difícil, né? Tá. Tinha que estavam pendurados 2 horas, deixaram pendurado, de perna para cima, vivo, e eles tinham que confessar todas as eras que fizeram, né? As injustiças que fizeram para o povo italiano, né? Então eles tinham que confessar e falaram, daqui a 2 horas vocês vão ser mortos aqui, né? E de fato, depois de 2 horas, a metralhadora matou todos eles, todos os 6, estão ali na foto. Se quem nem acredita, isso aqui não é nada fantasma, isso é uma verdadeira acontecimento que aconteceu, né? Na Itália, com a presidenta pública, né? Tem essa aqui, então? Esse aqui é um combate também, nós tivemos lá na Itália, né? E aqui também acampamento, as fotos, né? Acampamento da minha companhia, 13ª companhia, né? De 4º batalhão. Eu pertencia ao primeiro RCI. Nossa companhia era muito forte. E os brasileiros bancaram gente, porque mesmo eu falei com muita gente que nós tivemos lá campo de concentração com 800 pessoas, guarnecido pelos brasileiros. Os americanos botaram no campo de concentração, botou brasileiros para guarnecer eles, né?
E eles contaram, dizem que os brasileiros são os mais bravos guerreiros, não para guerra. Não tem outra nação que ganhe dos brasileiros, que eles depois, quando estão confrontando, eles, em vez de morrer ou vencer, uma coisa, né? Eles não fazem, não recuam, né? Então, pancaram mesmo. Eles deram louvores, etc. Rombaram Moro Castelo, tudo foi feito para o brasileiro, né? A vitória do Moro Castelo. E lá morreu muitos dos nossos companheiros, mas vencimos, né? E assim por diante, né? Isso foi coisa triste. E aqui este navio, onde que nós navegamos, né? Na ida nós fomos com o General Meicas, navio americano, na volta chegamos com Tuco de Caxias. O nome do navio era Tuco de Caxias, e era um navio brasileiro. Na ida nós tivemos, a minha tropa foi com 9.000 na volta, foram em vários navios, mas o meu navio na volta tinha 2.000. Chegamos em Portugal, ficamos 2 dias lá, festejamos, fomos recebidos, fizeram a recepção, e somos irmãos e tudo, né? E aqui tirei do naviozinho também umas fotografiazinhas, mas só que está meio pequenininho, foto. São os tanques da guerra ali também, que tem uma lembrança ali. E aqui o nosso canhão da artilharia, né? Tudo isso já está em posição de combater, né? São fotos, sei lá. Essa aqui é uma companhia assim, nós te guardo, né? São os reforços, né? E esse aqui os companheiros da Paraca, né? Todos esses pessoalzinhos aqui todos são companheiros da Paraca, que pertencem ao Paraca, no Paraca de 10 pessoas. Ali não tinha cama, não tinha nada, chão batido, só no chão, deitado, né? E 5 mantas, e esse frio, né? E muitas vezes a gente, nas rugas tinha que dormir. Muitas vezes aconteceu no fronte, né? E etc. E essa é uma fotografia que tirei também lá, do Parlamento americano, né? Essa aqui é um cópio também. Esse aqui meu colega, eu e um companheiro meu, Vilipaldo Keller, de Toledo, ele mora em Toledo. Aqui é o Parlamento americano, esse aqui é o apartamento especial para inverno. Tudo um apartamento bem boa. E essa fotografia quando tinha 18 anos, quando servi meu primeiro tempo, né? Quando era reco, né? E essa é uma fotografia também. E aqui o canhão também em exposição. Tem várias fotografias, mas tem muitas fotografias da cidade. Aqui acampamento, que se enxerga todo acampamento, as paraquinhas e esse mato preto, mato queimado, mato de pinhal, que foi queimado por causa das minas, né? E justamente por isso, então, essa fotografia pequenininha, não se vê bem, né, tudo, mas isso, a gente se matou. Esse aqui meu companheiro que perdeu o braço, uma fotografia também. Se vê bem, aí ele está com a esposa dele, né, o apartamento dele, e aqui ele também, né? Se vê que está cortado o braço dele, o Ferdinando, né? O Fernando Hartmann. Aqui o soldado do Santo Padre Papa, que visitei em Roma também. Eu visitei e peguei o anel do Papa. Aqui a Igreja São Pedro. Aqui o próprio Papa Pio XII, um cardeal ali. Todas são lembranças que eu trouxe de lá. Mas eu tenho uma malinha cheia só de fotos da Itália, mas as cidades, etc., né? Só alguns a gente traz para mostrar para o povo, né? Eu vou ter que fazer mais uns cópios ali, tem muita gente que quer uma lembrancinha, né? Então a gente faz uns cópios que dá para distribuir para o povo, para os companheiros por aí. Até o prefeito e alguns professores e a diretora, eles queriam que a gente fornecia um fotinho para eles se lembrar, para a lembrança, né? Isso é uma história muito linda, que a gente passou tudo isso. Hoje a gente acha que fosse um sonho, né? Mas, realmente, a história é vivenciada, presenciada. É uma história do Brasil, né? Que o Brasil estava em guerra mesmo. E aqui vários símbolos da guerra, né? Então você podia tirar esses símbolos aqui e mostrar cada uma delas, o que representa cada uma. Então temos aí as fardas lá, os símbolos de cada um. Eu já estou meio esculhampada, já tenho 50 anos de uso. Eu não uso sempre, mas no dia 7 de setembro e esses dias de festa a gente usa, né? Quando tem encontro com o exército, etc., né? Isto. E já está meio esculhampada, né? De tanta, já 50 anos Isso aqui uso, é o quê? né? Essa aqui é medalha de campanha. Essa é uma medalha de campanha. Sim.
Isso aqui é uma grande urna que a gente devia, né? Porque isso até quem frequentou combates, todo mundo ganharam. Todo mundo ganharam essas medalhas de Tem e aqui a cobra fumando, né? Cobra fumando? Cobra fumando também. Aqui no braço a cobra fumando é grande, né? Sim. Esse aí E a 5º Exército, eu pertencia ao 5º Exército americano, né? E nós não éramos brasileiros, nós éramos americanos quando chegamos lá. Nós, em comando principal, era tudo americano lá, não era mais Brasil. O general lá, o McClark, era o comandante geral, né? Então, o Mascarenhas de Moraes era o comandante nosso do Brasil, né? Eles comandavam a gente, né? E eles citam com idioma duro, né? Então foi fornecido, o principal comando era americano, e fardamento, munição e mandamento, tudo foi fornecido pelo americano. Então você vê... O exército americano pertencia, esse é o distintivo do 5º Exército americano. Eu tenho A e o 5º, né? E a cobra fumando é significante, né? A cobra fumando. Até os alemães perguntaram, o que significa essa? Was ist das für ein segredo? Haben die Brasilianer, so ein segredo, ist das eine arma segredo de cobra fumante? A cobra fumando, né? Digo, não, esse é o distintivo dos brasileiros, os prisioneiros. Eu muitas vezes falei com os prisioneiros no campo de concentração, né? Então eles acharam interessante brasileiros falando alemão, né? Nós temos o caso do Claudino aqui, que fala alemão também, né? E teve uma felicidade de se comunicar com... Capisce tudo italiano, tudo não falarem. Entende também um pouco de italiano. Falarem tudo. Então, assim, né? Houve também, então, um confronto direto, falando justamente com o pessoal de lá, os prisioneiros de guerra, que foram muitos, e muitos eram alemães. Então, ele contou e conta um pouquinho também da vida desse povo alemão, também sofrido após a guerra. Então, o senhor podia ainda dizer lá como é que ficou a impressão? Então, toda a situação, Itália, Alemanha, as regiões que passou, tudo destruído depois? Destruída. Geralmente, tudo onde que nós tivemos, a maioria das cidades bombardeadas, né? Quando chegou o Brasil, chegou lá, desembarquemos em Nápoles. De longe o navio, gente já vindo, né? Veio vindo e vendo lá a cidade, a quarta uma cidade maior da Itália é a Nápoles, né? Então a gente vendo tudo destruída, né? O navio encostou lá mal e mal, onde que não tinha, tudo destruído a porto, né? Até navios tiveram fundado, as paredes estavam feitadas de lado, assim, e nós trepemos por cima do navio para desembarcar. Não tinha lugar onde encostar navio no porto, bem no porto mesmo. Cheio de navios fundados, né? E a gente ficaram de olho aberto, né? Vendo essa destruição que está ali, né? O grande combates que tiveram ali, tudo destruído, as cidades tão grandes, tudo em tijolos moídas, né? E pedaços, né? A gente ficou pensando, será que nós temos força para lutar contra essa força, né? Mas isso foi os aviões americanos, etc., que fizeram esse estrago por causa do Mussolini, né? Foi bombardear as melhores cidades por causa do Mussolini, que ele traiu a nação dele, né? Ele se virou para a Alemanha e metade foi com ele, metade contra, né? Isso foi uma guerra triste na Itália mesmo, né? Aí o Mussolini foi matado por esse motivo, foi morto pelo próprio povo. O próprio povo mataram o seu presidente e os demais ministros, né? Os 4. E por causa que traíram a nação deles, né? Então nós gostaríamos agora sim, para encerrar o nosso trabalho de hoje aqui, nós queríamos que o senhor deixasse uma mensagem para todo o povo de São Miguel aqui, essa comunidade do Distrito de Santa Rosa aqui, que hoje está morando aqui, e todo o povo que talvez poderá ocupar esse trabalho aqui e conhecer um pouco a história de uma guerra tão cruel que deixou tantas vítimas, o mundo praticamente destruído, e assim então deixasse uma mensagem para todos os munícipes e todo o povo brasileiro que às vezes não tem esperança de viver ou não querem viver. Então o que o senhor diria a todos eles? Essa vida, sabe, é uma guerra, nós temos que lutar sempre, não é só na guerra, né? Guerra existe aqui dentro do nosso Brasil, que morre muita gente assim, de doenças ou de pragas que não tem cura, outros da maconha, outros dos trânsitos e assim por diante, né? Isso é uma guerra fria, existe, luta nunca termina no mundo, Justamente então,
Os milicos, hoje em dia, que estão servindo, eles têm o céu no mundo. Ali, para servir, eles estão tranquilos. Tempo de paz, não tem problema nenhum. Eles têm para vestir, têm para comer, e tem tudo. Mas a época que era, eu tive 5 anos no exército, eu sei o que é a vida, o que é a guerra. Antes da guerra estava tudo em prontidão, nosso regimento. Estava esses 3 anos, durante o último tempo, fui para a guerra, fui para a Itália. Mas sempre nós tivemos em prontidão, prevenido para combater, para poder estourar em qualquer hora dessa, né? Então a gente sempre vivia com essa dificuldade, né? Sem dormir, sem comer, às vezes mal tratado, mal amparados. A comida era muito, muito ruim. E assim por diante, né? Mas graças a Deus eu tinha uma família boa. Meu pai era um santo mesmo. Ele disse: olha, filho, não te deixa passar fome, não te deixa passar mal, não precisa gastar à toa, mas não faz sofrer. O que se precisa de um dinheiro, só mandar te ser. Depois, durante a guerra, o pai estava percebendo também, né? Nós fomos pagos bem na época que se comprava para o mês que ganhamos 2.600 por mês, né? 2.600, né? 2.600 era ordenado por mês, mas ficou no Banco Central em Rio de Janeiro. Lá na Itália só não recebemos dinheiro. Por que dinheiro na guerra? Não precisa, né? Foi fornecido pelo americano cigarros, aparelhos para fazer barba. Tudo que o soldado precisava foi fornecido pelo americano, não precisava de dinheiro. E o dinheiro foi fornecido lá, e uma boa parte foi para a família, para o pai. O pai tinha direito de dar o salário também, para o seu filho que estava na guerra, né? E eles viviam em grandes dificuldades em casa, né? Vivendo muitas horas sem dormir, pensando no seu filho. A minha mãe, a falecida mãe, ela disse muitas vezes, o Antemo, caminhando fora, baixo do céu, rezando e pensando: será o nosso filho está vivo ainda ou está morto, né? Quem sabe está na pressão, sofre, passa fome. Ele, quem sabe que ia ser satisfeito com os restinhos de comida que nós vamos botar fora. E assim por diante. Não tinha notícias nenhuma, porque não era permitido escrever. Nada da guerra, não podia escrever nada. Nem que a gente escrevia, as pescadas não passava. Que não era permitido, porque era segredo, né? Aquilo era segredo, né? Então, não, certamente eles tinham medo que a gente escrevia alguma coisa, outra da guerra, etc., né? Então, nenhuma carta não receberam, somente depois, quando voltei. Então, em Rio de Janeiro, passei um telegrama para casa, dizia para familiares lá, para a noiva, que em 3 semanas mais ou menos aparece vivo em casa. Mas diz que nasceram, parecia como ia nascer novo, né? De alegria. Cheguei em casa, né? E na época não tinha nem ônibus de Santa Rosa, Campina, onde morava, né? Nessa época não via quase ônibus, 50 anos atrás. Então peguei táxi, né? Cheguei em casa, os companheiros de lá, os companheiros que estavam lá, cada casa deixamos. Quando cheguei em casa, eles estavam se servindo na mesa para jantar de noite. E eu larguei uma dinamite perto da casa e eles já levantaram todo mundo. Eu venho o filho em casa, quem sabe? Já era 3 semanas depois, né? Mas então o táxi entrou lá no pátio do bar e eu já estava lá na minha frente lá. Eu saí do carro, o pai me ergueu e jogava para cima, todo mundo chorava de alegria, né? Filho, tu está vivo, graças a Deus. Nunca esperemos tu de enxergar de novo aí. Alegria enorme, imenso de alegria, né? Então cada um pode pensar o que é dói para uma família quando tem filho na guerra, né? O que sofrem os pais e a noiva, né? A noiva ofereceu um projeto de meia colônia de terra se o noivo vai voltar são, né? E graças a Deus voltei, sem apanhar, né? Certamente eu apanhei dos nervos, todo mundo estava meio esgotado da saúde, né? Justamente com esses que passemos, né? Mas graças a Deus a gente aos poucos se recuperaram e assim por diante se lavava a vida, né? E Deus manda as coisas. Fiquei feliz de novo, né? E estou hoje vivo. E com tanto sacrifício, tanto dificuldade que passei na minha vida, né? A doenças, a família, da mulher, estava 2 anos em tratamento seguida e morreu igual, problema de coração. Na época, uns 40 anos, foi em 1970, os médicos não eram tão tentados como hoje em dia, né?
Tinha que deixar a vida novo, né? E assim por diante, a gente se levava. E me virei com os 4 filhos, né? Fez tudo para eles, né? E, se era para comprar uma terra, qualquer coisa, não tinha condições. E, então eu era pobre durante o tempo que eu tive, quando não fui aposentado ainda, passei muito mal, eu passei fraquinho. Tudo da enxada tinha aqui no sul, o pão de cada dia. E os filhos estudando, eu dei tudo, venci, paguei tudo, né? Não fiquei devendo nada. E hoje estão bem, os filhos estão bem, né? Todos os 4 têm faculdade, eles estão se virando no mundo. Tem uma filha freira, né? Que é a diretora agora, ela é Madre Geral aqui em Novo Hamburgo, colégio da Santa Catarina, né? Congregação de Santa Catarina em Novo Hamburgo. E todos felizes, né? Da vida. E a gente também está se sentindo muito feliz aqui em São Miguel. Nesse município, né? Estou vendo que todos me querem bem e todos me sabem dar valor, né? A gente passou. Tudo isso, né? A gente fica sentido esses dias, né? Muitas vezes eu consigo nem dormir em pensamentos e agradecimentos ao mesmo tempo, né? A gente às vezes com o nervo atacado, o nervo quando está o nervo atacado, o sono também se acaba, né? Não pega no sono, etc, né? E a gente às vezes pega no sono, sonha, vem sonho da guerra e se lembra... representa uma guerra no sonho, né? Muitas vezes acontece para mim. Aí acaba o sono. Aí me acorda, não tem mais jeito de pegar no sono. Os nervos atacados, né? Então, justamente, a gente sofre até hoje ainda da guerra, né? Então, eu tô... Nem sei, nem posso explicar que a alegria que eu sinto que o povo sabe valorizar, né? A pessoa, né? Que se sacrificou para a nossa pátria, né? Justamente por isso... A gente não tem motivo de se queixar, não é? Todos me querem bem, o município aqui, eu gosto do município, tudo, estou 16 anos aqui, agora morando no município de São Miguel. E eu me casei a segunda vez aqui no município de novo, e era 11 anos viúvo, né? Casei com outra viúva ali, com a dona Mercedes, estou feliz aqui, tudo. E se tem alguma festa qualquer, 7 de setembro, qualquer festa ali, tem um convite especial para participar ali, para ser a abertura da festa. Eles me querem bem, a Pantera e tudo, sabem valorizar. E aí se a gente alegra-se muito com isso, vendo que o povo sabe valorizar a pessoa que se sacrificou a favor da pátria, né? Não é mesmo? Não é assim? É. Nós queremos nesse momento agradecer ao Claudino pela sua participação de hoje e registrar a todos vocês pela participação, pela luta, pela braveza de termos pelo menos alguns cidadãos que ainda lutam a favor das pessoas que precisam, mesmo às vezes enfrentando perigos, desafios, como a vida nossa é um grande desafio, mas queremos agradecer a ele, especialmente a grande lição de vida que deu a todos que lutaram e hoje está presente nesta comunidade, em todos os lugares da sociedade brasileira, mostrando otimismo, que a vida ainda merece ser vivida. Então, muito obrigado pela sua participação e que Deus lhe recompensa, porque não existe coisas que possam pagar obras como o Senhor fez. Muito obrigado.